Olá! Neste assunto, vamos falar sobre os métodos de arquivamento e a guarda dos documentos. No que se refere aos métodos de arquivamentos, é uma abordagem da Marilena Leite Paz que tem caído em concurso público, que na verdade está no livro dela. Toda essa parte de método de arquivamento segue fielmente a bibliografia da Marilena Leite Paz. Então vamos ver uma tabela onde você tem que gravar os métodos de arquivamento. Os métodos de arquivamento serão divididos em básico e padronizado. Básico, alfabético, geográfico, numérico, que se divide em simples, cronológico e dígito terminal. Depois o ideográfico, que se divide em alfabético, que será subdividido em enciclopédico e dicionário, e os numéricos, que se divide em duplex, decimal, unitermo ou indexação coordenada. O que o candidato tem que estar atento? Ele vai ter que gravar essa tabela? Com certeza. Essa parte inicial é só o do básico. É só o do básico. Então, alfabético, geográfico, numérico. O alfabético, na verdade, está associado às chamadas regras de alfabetação, que no livro da Marilena Leite Paz são 13. Fabrício, vai cair só a Marilena? Não. Nós vamos estudar mais ou menos 18 regras que caem em concurso público, mas o livro da Marilena Leite Paz aborda 13. O método geográfico, na verdade, ele se preocupa com a chamada procedência da informação, ou seja, de onde vem essa informação? Vem de São Paulo? Se vem de São Paulo, e que cidade? Se vem da cidade, qual é o CEP? Qual é o bairro? E por aí vai. No fundo, o método geográfico se preocupa com a chamada procedência da informação. O numérico, que é dividido em 3 partes, qual é a ideia do numérico? Números. Se tem um número lá, por exemplo, caixa 10 no arquivo, a pessoa em si não sabe o que ali está, só sabe que tem o número 10. A informação dentro da caixa, quem sabe que ali está é o profissional da área, o arquivista, que criou isso junto lá com o chamado setor protocolo para buscar essa informação. Então, regra geral, o método numérico se preocupa com o sigilo da informação. E ele se divide em simples, cronológico e dígito terminal. O simples são números com uma certa categorização. Pode ser caixas e pastas, pode ser armários onde eu tenho arquivo de 1 a 50, depois de 51 a 100, depois de 101 a 150. Ou seja, na verdade é uma numeração em blocos, pode ser de 100 em 100, pode ser documento de 200 e 200, o que interessa é que ali tem um número. O cronológico é uma ideia de tempo, dia e ano, ou seja, tempo, dia, mês e ano. É você ter um documento, pode ser numa caixa, também numa pasta, onde você tem a temporalidade do documento. Isso é muito comum na área de contabilidade, onde a empresa pega hipoteticamente o ano financeiro dela, aí pega toda a sua contabilidade de janeiro a dezembro. Então, caixa 1, de repente, tem a contabilidade do mês de janeiro, de um certo ano. Caixa 2, tem a contabilidade do mês de fevereiro naquele mesmo ano. E assim sucessivamente, até a caixa 12, onde vai ter toda a informação contábil daquele ano. Pode ser uma caixa, pode ser uma pasta subdividida com várias informações. O que realmente interessa é que o método numérico cronológico dá uma ideia de tempo, dia, mês e ano. O método dígito terminal, o nome já diz, término. Então ele vai te dar, na verdade, 6 dígitos, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você não vai ler, na verdade, esse número, 123.456, não. Você vai pegar a informação da direita para a esquerda, de 2 números em 2 números. Fabrício, por que não é de 3 em 3? Porque o método foi criado para você buscar a informação o mais rápido possível. Então você tem lá uma informação 01, 03, 05. Isso não é um número, na verdade. Na verdade, você tem uma informação da direita para a esquerda de 2 em 2. Fabrício, o que pode ser esses números? Várias coisas, e isso vai variar de empresa para empresa. Por exemplo, o 5 pode ser o prédio que tem 10 andares e o 5º, na verdade, onde está o setor protocolo, que guarda também ali a documentação.
pode ser o arquivo próximo ao setor protocolo. Então, de repente, o arquivo não pode estar em qualquer local da empresa, ele tem que estar em local centralizado. Então, de repente, os 2 últimos dígitos, de cara, está associado à localização do documento. Por exemplo, 01, 03, 05. Então, 05, quinto andar. 3. De repente, o documento que eu quero está na sala 3. Então, estou sendo preciso. Local do arquivo, a sala em que está esse documento. E 1, de repente, é a pasta ou a caixa que eu quero, que ali estará a informação que eu desejo. Então, o método dígito terminal está diretamente associado a uma localização precisa do documento, quanto ao local, quanto à sala e quanto ao documento que em si eu quero. Fabrício, o dígito terminal, como envolve 6 números, pode ser necessariamente só isso, local? Não. No fundo, são qualquer 3 informações envolvidas, que vai variar de empresa para empresa. Essa que é a ideia do método dígito terminal. O método ideográfico se divide em alfabético, que se divide em enciclopédico e dicionário. Cuidado! Na verdade, o nome correto é ideográfico, alfabético e enciclopédico. Ideográfico, alfabético e dicionário. Qual é a diferença dos dois? O enciclopédico, na verdade, se preocupa o quê? Com uma certa ordem. E mais do que isso, ele pode pegar qualquer tema. Então, quando tem uma enciclopédia, pode ter lá plantas, animais, o tema é diverso. Há um rigor alfabético também, mas o que realmente me interessa é o rigor alfabético e pegando qualquer tema. E o dicionário? O foco é o rigor alfabético. Por quê? O dicionário, ele não pega qualquer tema, é só um rigor alfabético. O numérico será dividido em duplex, decimal, unitermo ou indexação coordenada. O que é o duplex, na verdade? É você pegar um documento e dividir em 2 partes, onde o primeiro tem uma informação principal. Por exemplo, viagem. Aí eu posso ter viagem para norte, sul, nordeste e sudeste. Aí eu tenho uma segunda gaveta, uma segunda informação. Por exemplo, norte está na primeira. Aí eu coloco 1.1, 1.2, 1.3, aí começa a detalhar quais são os estados do norte da viagem. E eu posso ter ramificações ali dentro, 1.1.1, 1.1.2, e eu vou colocando mais informação. Então, no fundo, o que é o método duplex? É um arquivo onde você tem uma informação principal e você vai subdividindo essa informação dentro do próprio arquivo. O exemplo mais clássico é uma gaveta, onde você tem lá viagens para a região sudeste e coloco lá os estados da região sudeste e cada vez eu vou colocando informação dentro de cada estado. Então está tudo no local só, associado à ramificação. E o método decimal? O método decimal é o método de arquivamento da arquivologia, onde o saber será dividido em 10 temas. Ela tem a sua origem em biblioteconomia, né, como ciências raras, exatas e por aí vai. Mas o que a arquivologia fez? Pegou esses documentos e você vai dividir em 10 temas, geralmente para uma empresa pequena, porque são temas empresariais. Por exemplo, documentos na área de RH, documentos só da área de contabilidade, quadro de pessoal e por aí vai. Então, regra geral, o método decimal envolve 10 temas empresariais, criado, assim, um arquivo na instituição. Então, é isso que realmente interessa. Unitermo ou indexação coordenada. Esse chamado unitermo ou indexação coordenada, na verdade, o que realmente me interessa é que você pode ter vários documentos associados a um único tema. Por exemplo, viagem para o Sudeste. Aí eu posso, sei lá, Rio de Janeiro e São Paulo. São 2 informações isoladas, Rio de Janeiro e São Paulo, onde está dentro de um arquivo viagens para o Sul, viagens para o Sudeste, viagem para o Norte ou viagem para o Nordeste. Ou seja, o método unitermo ou indexação coordenada quer dizer que você pode ter 2 informações isoladas referentes a um assunto em si.